noite a todos, sejam bem-vindos. Tem alguém que é novato hoje? Que eu acho que não, né? Todo mundo já conhece a casa. A casa, só o Alan, que é o nosso convidado da noite, primeira vez que vem, seja muito bem-vindo. Aqui na casa a gente faz um estudo online toda segunda-feira, de 8 às 9, de 20 às 21. Na terça-feira a gente tem estudo mediúnico, começa às 7h30, tem o estudo do Livro dos Médiuns, depois de 8h30 às 9 é a reunião fechada. Na quinta-feira tem a palestra pública, de 20 às 21 horas. E tem a evangelização das crianças também no mesmo horário, na quinta-feira. A gente tem uma biblioteca também, acessível a todos. Quem quiser se interessar por ler algum livro, fica à vontade, ali atrás. E o estudo da noite de hoje é sobre as emoções segundo o Espiritismo, que o Alan Gouveia, que veio lá do IT, vai fazer pra gente. Antes dele falar pra gente sobre esse estudo, eu gostaria de ler um pouquinho, um pedacinho do trecho do livro Vida Feliz. Diz o seguinte: concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver, conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Então ele vem falando sobre os nossos direitos e favores, né? O que a gente tem que dar e receber. Quanto mais a gente der de bom, mais a gente vai receber em favor. Irritação, negatividade não traz benefício, são emoções que a gente tem que aprender a dominar. A gente não vai deixar de ter, mas tem que aprender a dominar, né? Agora a felicidade, a paz e a tranquilidade, essa a gente tem que ter em abundância, cada vez mais, certo? Bem, eu vou fazer a oração de início então, para a gente dar a voz para o Alan, certo? Vamos pensar em Jesus, serenar nossas mentes. Bem-aventurados somos nós por estarmos aqui em busca de ensinamentos do Cristo. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite de luz e amor. Que a sua companhia seja sentida por todos nós, encarnados e desencarnados, presentes aqui hoje. Senhor, obrigada pela oportunidade. Que a sua luz seja a nossa guia pelos caminhos da vida. Ilumina nossos corações, ensina-nos a andar com a coragem e fé. Que tenhamos boa vontade e conformação ao longo do caminho. Que saibamos lidar com as controvérsias do dia a dia, entendê-las e não nos desesperar. E sempre procurar no Senhor e nos planos superiores a solução mais equilibrada, baseada no amor e na fraternidade. Que nossos amigos e mentores espirituais, os trabalhadores desta casa espírita, possam nos auxiliar e acompanhar no estudo que se inicia. Que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus. Alan, seja bem-vindo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma ótima noite para todo mundo. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou a vinda tem a regressão errada. Já não sei de onde vim, nem onde estou. E de o não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte, de onde eu possa, enfim, o que esqueci, olhando, relembrar, na ausência ao menos saberei de mim. E ao ver-me tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de quando eu era assim. Pessoal, eu escolhi o poema A Criança que Fui Chora na Estrada, do notável poeta português Fernando Pessoa, para introduzir um estudo que eu resolvi intitular de As Emoções segundo o Espiritismo. Isso porque eu entendo que em nossos dias
pululam, digamos assim, inúmeras razões ou questões que nos colocam ou que nos estimulam a pensar e refletir cada vez mais sobre o papel das nossas emoções em nosso cotidiano, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu entendo que as emoções, elas quando não são bem vividas, quando elas não são bem reconhecidas, entendidas, quando a gente não lida da melhor forma possível com elas, elas são a razão de muitas das nossas aflições, das nossas tormentas, dos conflitos que nós temos com nós mesmos ou com as pessoas que estão à nossa volta. É possível também, e acho razoável considerar, que o não reconhecer e o não lidar com as nossas emoções também é motivo para adoecimentos, desequilíbrios de ordem física, espiritual, psíquica. Então eu vejo que em nossos dias é muito comum aquilo que alguns pensadores, sobretudo lá das ciências sociais, humanas e sociais, vão chamar de uma emergência do que se pode chamar de uma cultura terapêutica. Isso porque em nossos dias, diferentemente de outros tempos, surgem muitos termos e designações para situações mentais, psíquicas, que até algum tempo atrás a gente não falava, não conhecia, não ouvia falar, Então hoje em dia a gente ouve muitas pessoas dizerem: nossa, fulano está com uma crise de ansiedade, Beltrana está com uma depressão profunda, Cicrana está numa crise de estafa, Beltrano desenvolveu burnout, e tantas outras mazelas de ordem psíquica que vão fazendo com que as nossas atenções, a necessidade de nós pesquisarmos e pensarmos sobre isso se faz cada vez mais forte. Até mesmo essa galera lá das ciências humanas e sociais vão dizer, por exemplo, que hoje em dia existe um processo que eles chamam de medicalização da vida. O que isso significa? Significa que nós estamos vivenciando um processo ou um fenômeno em que cada vez mais as pessoas estão procurando ajuda profissional, às vezes até mesmo para problemas comuns. Então, ou seja, algumas pessoas acham que às vezes sentir uma emoção de tristeza, se sentir triste, por exemplo, é suficiente para você precisar de uma pílula, de um medicamento, ou de buscar uma ajuda, ou de buscar algum socorro, digamos assim, hospitalar, buscar algum cuidado profissional. Isso seria a medicalização da vida. E aí, de um outro lado, eu diria também que existe um outro processo que eu acho tão necessário de ser refletido quanto. Isso porque a gente vai identificar pessoas que às vezes estão com problemas muito graves, psíquicos, ansiedade profunda, depressão, às vezes já não vê mais sentido na vida, já não consegue dormir mais, não se alimenta direito, está com um problema psíquico às vezes tão grave que não consegue mais trabalhar, fazer nada da vida, e aí essa pessoa também não procura ajuda, porque acha que é coisa de doido, que está enlouquecendo. Então me parece que existem algumas posturas, pelo fato de não saber lidar com as nossas emoções no nosso cotidiano, que eu diria que é extremamente importante que a gente pense sobre esse tema. Mas muito embora a gente vá navegar, digamos assim, por esse campo tão complexo, eu diria que esse estudo ele não se propõe um aprofundamento, digamos assim, muito complexificado, digamos assim, diante da ideia da psique humana. O meu intuito aqui, já que estamos, obviamente, no espaço espírita, é tentar identificar pontos de contato sobre esses temas, esses problemas, em relação às diretrizes e às orientações que a doutrina espírita disponibiliza para nós, para que a gente também possa lançar mão desse conhecimento para enfrentarmos, então, portanto, esse desafio de lidar com as nossas emoções, Hoje em dia, as pessoas falam muito, inclusive, de que as pessoas, os indivíduos, eles precisam desenvolver aquilo que se convencionou chamar de inteligência emocional. É preciso que as pessoas, hoje em dia, elas desenvolvam habilidades ou competências socioemocionais, por exemplo. E isso é tão sério que, por exemplo, hoje nas escolas, no ensino formal, na educação, existem documentos pedagógicos, orientadores,
que vão dizer para os nossos educadores, professores, pedagogos, etc., que eles têm que desenvolver com as suas crianças essas tais competências ou essas habilidades socioemocionais. Isso está formalizado, né? Da mesma forma que no mercado de trabalho, né, hoje exige-se dos candidatos também aquilo que algumas coisas lá do mundo business eles gostam de chamar de soft skills, né, que seriam essas habilidades leves, digamos assim, ou essas tais habilidades emocionais também, para lidar e viver, digamos assim, num ambiente de trabalho de uma forma mais saudável. Então a gente vê que essas competências estão sendo exigidas para todos nós que estamos vivendo esse tempo, qual seja o século XXI, são competências que estão sendo colocadas para nós nesse momento. Então todo esse cenário me faz pensar que é muito importante que a gente pense sobre esse tema, né? E aí, tentando trazer então um pouquinho para nós no Centro Espírita, eu acho que é interessante a gente pensar, e isso me faz lembrar, por exemplo, de um texto que eu li certa vez, de uma intelectual espírita, né, chamada Doreen Contrey, e ela inclusive tem muitos estudos voltados para a área de pedagogia espírita, e ela faz uma proposta para a gente pensar sobre as personas que a gente assume enquanto espíritas no dia a dia. Porque, segundo ela, normalmente dentro de centros espíritas, né, nas poucas horas que nós passamos, né, dentro dessas quatro paredes, a gente quase sempre assume uma identidade ou uma personalidade muito pacífica, muito mansa, muito calma, muito tranquila, né? E aí nós nos referimos aos nossos companheiros de confrades e temos então, portanto, toda uma docilidade que a gente incorpora assim que a gente põe o pé aqui dentro do centro espírita. E ela vai dizer que, de igual maneira, ou num outro extremo, à medida que nós colocamos o pé do lado de fora do centro espírita, vem aquilo que a gente poderia pensar a partir da ideia dela do eu cotidiano, né? E aí voltam os nossos problemas, as nossas questões, as nossas angústias, e aí quase sempre a gente reassume aquela postura que a gente tem de uma forma mais ordinária, corriqueira. E aí a gente costuma, nesses momentos, nessas situações, né, fora do centro espírita, dar vazão às nossas emoções mais, digamos assim, inferiores. Então é quando a raiva vem, né, aí a gente xinga, né, um companheiro nosso no centro espírita falou, é o eu motorista que aparece, exatamente, que a gente sai xingando o outro, né? A gente se enraivece de uma forma mais rápida. Então eu diria que essas duas personas, para muitas pessoas, elas são, digamos assim, gradações muito rápidas, né? Quando vê, a gente está em um estado e está em outro, né? E ela faz uma proposta que eu achei bastante interessante da gente refletir, que é uma proposta muito alicerçada na proposta espírita, inclusive, que é a gente buscar uma via intermediária, um equilíbrio, né? Porque é claro que as nossas emoções, elas estão aí e a gente vai sentir várias coisas como essas a todo instante, mas ela propõe um equilíbrio, ou seja, da gente tentar levar para o nosso dia a dia um pouco dessa tranquilidade ou dessa serenidade que a gente procura estabelecer dentro do centro espírita, ao passo que a gente pode tentar trazer também um pouquinho daquilo que a gente é no nosso cotidiano, né? Da nossa autenticidade, da nossa sinceridade. É claro, obviamente, que a gente não vai querer brigar, esbravejar, xingar aqui dentro, porque obviamente que não é essa a proposta. Mas a gente pode ser um pouco mais a gente mesmo e tá tudo certo e tá tudo bem, né? Acho importante a gente tentar fazer uma distinção um pouco conceitual do que a gente está chamando de emoção, né? E aí os autores, né, inclusive que estudam esse tema com mais afinco, eles vão dizer que as emoções tendem a ser coisas sobre as quais a gente não tem muito controle. Então a emoção é aquela coisa que vem e a gente sente, e aí também é muito rápida, e vem ali naquela hora e a gente não tem muito controle. E por outro lado, a gente teria os sentimentos, que teriam por sua vez uma noção ou uma ideia de ser algo mais perene, algo mais duradouro, que permanece. Então a gente está falando especificamente dessas reações, quase que podemos dizer assim, que a gente tem em face das coisas que acontecem em nosso dia a dia, ou até mesmo dos nossos pensamentos, enfim, dessas situações que a gente vai vivendo.
E como para tudo que eu acho importante de a gente buscar entendimento, eu fui lá na origem da palavra, ou seja, na sua etimologia, tentar entender o que significa emoção. E aí eu encontrei um significado que eu acho muito bacana, que já vai, digamos assim, construir um terreno bastante interessante para a defesa que eu gostaria de fazer aqui hoje em torno desse tema. Porque eu fui descobrir que emoção ou emoções vem do latim emovere. E emovere que significa colocar ou tirar de dentro para fora. Também pode significar movimento, né? Nesse movimento da gente tirar de dentro para fora. E aí a gente poderia, de uma maneira sintética ou resumida, dizer que emovere significa energia colocada em movimento. Então isso já prepara o terreno, digamos assim, para uma ideia que eu gostaria de trabalhar, é que não necessariamente a gente viver ou sentir as nossas emoções, tais quais elas vêm, não é algo necessariamente ruim, pode ser bom, né? E é exatamente esse sentido que a proposta da palavra, ora, energia colocada em movimento, tirar de dentro para fora, não necessariamente esse processo envolve uma coisa ruim. Então é um pouco disso que a gente vai tentar trabalhar. E aí tem uma ideia, e aí já vem um pouco lá das ciências da natureza, da biológica, por exemplo, que vai dizer que nós, enquanto espécie, enquanto seres humanos, nós fomos ao longo do tempo programados biologicamente para sentirmos emoções. Então isso é uma aquisição evolutiva da nossa espécie. E aí a gente vai descobrir, e a gente tem alguns exemplos que eu acho que são muito palpáveis, que é a ideia de que, por exemplo, sentir medo é uma coisa que todo mundo tem para uma coisa ou outra, e que sentir medo é uma emoção importante porque ela nos protege, por exemplo, dos perigos. Então é importante que a gente tenha medo de algumas coisas para a gente evitar os perigos, não correr riscos desnecessários e com isso manter a minha integridade física, né? A conservação do meu corpo, por exemplo. Ao passo que a emoção do prazer, por sua vez, é também fundamental, por exemplo, para que a gente se alimente. Então é bom gostar de comer, né? É importante que a gente goste de comer para que a gente mantenha o nosso corpo nutrido, da mesma forma que é importante que a gente vivencie e lide da melhor forma possível com as nossas energias sexuais, para que a gente possa colocar também essa energia em movimento, que a gente sabe, inclusive pelas ideias espíritas, que a gente auxilia nesse processo a nossa criatividade, o nosso poder criativo, assim como a gente permite também a reprodução humana. Então as emoções, elas são uma conquista evolutiva da nossa espécie. Isso é importante. E aí a gente vê com isso, portanto, que as emoções são algo que não precisam ou não devem ser reprimidas a priori. Isso porque a gente precisa vivenciar tudo isso, mas eu diria que muitas das vezes, pela forma como a sociedade foi se constituindo, pela forma como a cultura foi se construindo, a gente vai recebendo estímulos ao longo de nossas vidas que tendem a reprimir essas emoções, né? Então não é por acaso, por exemplo, que a gente escolhe lá a criança que fui e chora na estrada, porque a ideia, né, e Fernando Pessoa às vezes é muito profundo nos seus poemas, né, é para a gente poder refletir um pouquinho, e aí não é à toa que, né, os terapeutas da psicoterapia, né, psicanálise, da psicologia e de suas várias ramificações, elas tendem a estimular que a gente pense muito na nossa infância, né, naquilo que a gente era. Porque a criança que a gente foi pode estar chorando lá na estrada. Porque à medida que nós vamos crescendo, sobretudo em contato com os adultos que já estão aqui, a gente vai recebendo uma série, digamos assim, de programações que vão, por vezes, eliminando algumas das nossas emoções, ou moldando ela de acordo com aquilo que a sociedade quer da gente, né? Então é muito comum, e isso vem, né, de forma muito sutil. Então às vezes quando a gente é criança, por exemplo, a gente vai ouvindo muito dos adultos: engole esse choro, se não engolir esse choro você vai apanhar mais um pouco, ó. Apanhou lá na escola, se chegar, e apanhar na escola, se chegar em casa, você apanha de novo.
menino não chora, de jeito nenhum. Então, nessas pequeninas coisas, a gente vai fazendo com que as nossas crianças, sobretudo, elas vão sendo moldadas ou reprimidas nas suas emoções. E eu diria que é possível traçar um paralelo, ainda que seja muito vulgar, sobre isso, ao fato de nós vermos hoje, com uma certa frequência, adultos muito duros, pessoas frias, insensíveis, e aí acham que tem que reproduzir essa mesma educação que recebeu de seus pais, avós, tios, padrinhos, madrinhas, acham que tem que reproduzir. E aí esse ciclo, portanto, de pessoas que vão tendo as suas emoções reprimidas, vai se perpetuando ao longo do tempo. Então é preciso que a gente repense um pouco isso, porque eu desconfio, inclusive, fortemente, que muito desse processo, né, de tantos adoecimentos emocionais e também físicos, podem ter raízes nessa prática sociocultural, que a gente vai reproduzindo irrefletidamente, né? E a gente, inclusive, sempre ouve, né, muitos adultos saudosistas: ah, no meu tempo era melhor, porque lá a gente não sei o que lá, a gente sofria, a gente apanhava, a gente não sei o que lá, e a gente não chorava e estava tudo certo. Hoje em dia a geração é muito mimimi, é muito vitimismo. E eu acho interessante a gente colocar uma pulguinha atrás da orelha sobre esse senso comum que a gente vai reproduzindo, porque eu desconfio que não. Eu desconfio que essa emergência tão grande dos adoecimentos socioemocionais, eu diria, podem ter raiz nesses problemas, e é preciso que a gente pense muito sobre isso. Mas quando eu me refiro às crianças, eu não estou querendo dizer com isso que a gente tenha que colocá-las numa redoma de vidro. Logicamente que não, né? As nossas crianças, elas precisam, obviamente, ter limites, né? Elas precisam ouvir não, né? Elas precisam aprender e apreender as suas emoções tais quais elas são. Então, aprender a lidar com o desapontamento, com a decepção, né, com a tristeza, com as dificuldades. E o quão é interessante a gente, enquanto adultos, já reconhecendo isso em nós, a gente auxiliá-las nesse processo de entender e ouvir: olha, você está chorando, e o que você está sentindo? Né? Se você falou isso para ela, como que ela se sentiu? Então, nesse diálogo, a gente ir construindo essa forma de entendimento ou de desenvolvimento emocional, eu tenho certeza que a gente vai ajudar a construir gerações futuras de pessoas mais sensíveis, de pessoas que sejam capazes, por exemplo, de ter maior tolerância, maior paciência com a fragilidade do outro, com a dificuldade que ele apresenta. Porque o fato é que hoje nós, enquanto adultos, nós vemos que a gente justamente tem muita dificuldade em diversas áreas de lidar com as nossas emoções. Isso gera muitos transtornos para nós mesmos. E eu tenho certeza que nós não queremos isso para os nossos filhos, sobrinhos, netos, etc. Né? E eu diria, inclusive, que essa repressão, ela também acontece dentro das religiões. E acho que acontece de uma forma muito dura às vezes, muito grave. Mas para não falarmos dos nossos colegas de outras religiões, vamos falar de nós mesmos. Vamos falar de nós espíritas, né? Quantas vezes dentro do movimento espírita, mas também de gente de fora do movimento, né, nós somos muito cobrados, né? As pessoas falam assim pra gente: nossa, mas você não é espírita e tá sentindo isso? Mas espírita não deveria ficar nervoso desse jeito. Você não é espírita, não deveria estar chorando porque esse seu ente querido faleceu. Ora, por que não? Nós somos espíritas, mas nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós somos programados evolutivamente e biologicamente para sentirmos emoções. Então, nós vamos sim, em determinados momentos, sentir raiva, nós vamos nos aborrecer, nós vamos nos sentir magoados e vamos também nos enlutar pela dor da perda de um ente querido. Está tudo bem, está tudo certo, é normal. É da nossa natureza, é daquilo que a gente é. Então é preciso que a gente pare um pouco, digamos assim, com essa cobrança, né? Até porque essa coisa da experiência, do viver as suas emoções é algo muito singular, é muito particular das pessoas. É muito feio até, eu diria, a gente ficar julgando
né? Como que o outro sente ou não em determinada situação. É preciso que a gente tenha um olhar maior de compreensão e de respeito para com as dores alheias. Isso então aciona para nós o seguinte sentido: a necessidade de nós vivermos plenamente e de expressarmos as nossas emoções como uma coisa natural, comum, corriqueira. E está tudo bem. E é preciso que a gente faça isso, inclusive para que a gente tenha êxito nos nossos objetivos. Isso também me faz lembrar de um filme que eu vi já faz alguns anos, né? E é um filme que é da Disney e é, portanto, uma animação voltada para o público infantil, né? Mas eu diria que esse filme é tão interessante que vale a pena ser visto, inclusive, pelos adultos, né? O filme se intitula Divertidamente e é muito legal, porque conta basicamente a história da criança, mas eu diria que a criança em si é quase uma coadjuvante, porque os personagens principais, na verdade, são as emoções. E essas emoções são justamente o medo, a tristeza, a alegria, a repulsa, que é o nojinho, e a raiva, né? E sem querer dar muito spoiler, né? Já vi que muita gente viu, mas certamente alguns não. A grande lição, e o que me faz trazer e lembrar desse filme aqui, é justamente perceber que a lição que ele deixa é o papel que cada uma dessas emoções exerce para que a menina tenha êxito nos objetivos delas, nas questões, né? Ela estava vivendo lá processos difíceis, de mudança, né? E quando estava tudo desabando, estava tudo desmoronando, né? Até mesmo a emoção da tristeza, que é aquela que a gente quer evitar normalmente, foi fundamental ali para que ela alcançasse o êxito, digamos assim, e tivesse, portanto, obviamente, no filme, um final feliz. Então, assim também nas nossas vidas, né? As emoções têm um papel, têm algo a nos oferecer e a gente precisa estar atento ao que essas emoções querem nos dizer. Mas eu diria que as nossas emoções, no mundo contemporâneo, elas são muito influenciadas, sem sombra de dúvidas, pela sociedade. É claro, né? Nós somos seres sociais, estamos em contato uns com os outros o tempo todo, né? Então, muitas das vezes as nossas emoções, não só do que a gente sente ou que a gente deveria sentir e a sociedade não deixa que a gente sente, tem a ver, portanto, com esse fato de vivermos em grupos, né? E eu diria que existem duas tendências hoje muito fortes que a gente precisa pensar sobre elas. A primeira é a aceleração do tempo, né? Hoje o tempo está tudo muito corrido, né? A gente é muito imediatista para as coisas, a tecnologia acelerou tanta coisa e parece que a gente acelerou junto, né? Então a gente tem que dar conta de coisas muito rápido. Então às vezes a gente quer tudo muito rápido e a gente é cruel com a gente mesmo, né? Que a gente se cobra, né? Que a gente tem as coisas mais rápido. E um outro grande processo que eu vejo em nossos dias é o fato também da gente observar que recebemos muita informação o tempo todo e de tudo quanto é lado, né? Acredita-se que se produziu nas últimas décadas mais ou quase todo o mesmo tanto de conhecimento que já se tinha anteriormente, dadas as facilidades que as tecnologias vão oferecendo para nós. Então a gente recebe informação de tudo quanto é lado o dia inteiro, o tempo todo, e a gente não consegue absorver, e aí parece que a gente conhece só rasamente sobre muitas coisas e não tem profundidade sobre nada. E acho que em face de tantas coisas que a gente precisa ter, de excessos, de aceleração, de coisas para ontem, muito e rápido, eu diria que talvez o que esteja faltando para a gente seja justamente a falta. E aí, para poder pensar um pouquinho isso junto com a gente, eu encontrei um textinho que foi publicado no jornal Folha de São Paulo em julho de 2022, portanto está fazendo um ano que ele foi publicado, de uma pessoa que não é espírita, mas que eu acho que ela resume muito bem o espírito do nosso tempo, né? Esse texto se intitula A Nova Fobia Coletiva e foi escrito pela colunista Becky Coric. É um texto curto, mas eu fiz questão de resumir porque eu gostaria de trazer algumas das próprias palavras dela aqui para a gente poder refletir. Ela diz assim: a vida não dá trégua,
São tarefas ininterruptas, uma colada na outra, que parecem não caber nas 24 horas do dia. É muita demanda, falta tempo, é o que cansamos de dizer. Mentira. O que falta são pausas, silêncios, vazios. O que falta é a falta. Falta um pouco de nadas, tempos e espaços não preenchidos. Falta um dia sem Wi-Fi, sem redes sociais, sem TikTok. Falta ouvir o tic-tac dos minutos. Falta saber no que se ligar e quando se desligar. Falta coragem para ficar a sós. É a nova fobia coletiva, medo do silêncio e da solidão. Falta uma luz apagada e os olhos cerrados. Falta não ter nada na frente. Falta enxergar no escuro, ouvir palavras não ditas. Falta conseguir se calar. Falta a falta de ruídos para a gente poder se escutar. Falta a falta de imagens para a gente poder se enxergar. Falta o ponto e vírgula, o intervalo do jogo, o semáforo vermelho, o domingo nos domingos. Falta não ter todas as respostas, falta o hiato, falta saber esperar. Já não queremos mais textos longos, conversas profundas. Não aguentamos esperar o próximo episódio. Maratonamos nossos dias em busca de despechos, que é o que menos importa. Com tantas metas, perde-se o objetivo. Com tantos caminhos, perde-se a direção. Com tantas coisas à mão, perde-se a expectativa. E o tempo fica curto, os caminhos curtos, sem direito a paradas e paisagens para contemplar. Falta muita coisa porque sobra muita coisa. Sobram filtros, exposições, imagens estáticas, encontros virtuais, emojis, curtidas. Falta curtir a vida, mas a real. Sobram informações, tarefas, estímulos, referências. Só que o excesso de informações desinforma, o excesso de tarefas é improdutivo, o excesso de estímulos aliena, o excesso de referências enlouquece. Não são com excessos que se preenchem vazios. Mais do que isso, alguns espaços existem justamente para não serem preenchidos. Eu penso que as palavras, então, portanto, de Beck resumem muito bem do quanto que a gente vai se deixando levar, né, por essas ondas. E eu diria que essas ondas, assim, modernas, sociais, né, sobretudo de um modo geral, elas nos impulsionam cada vez mais para essa lógica imediatista, que nos acionam para a lógica do consumo, para o imperativo do ter, né? Então a gente quer comprar muitas coisas, a gente quer ter a melhor casa, a gente quer fazer umas viagens maravilhosas para poder postar a nossa felicidade nas redes sociais, a gente quer ter o carro do ano, a gente quer ter aquele emprego maravilhoso ou que o nosso negócio se torne grandioso, né? E aí a gente vai se cobrando muito, e aí quando a gente se dá conta, né, a gente está querendo superar a si mesmo, se empreender, se superar, que são esses valores que eles vão nos ensinando a ter, digamos assim, do ponto de vista material, né? Do ponto de vista material. E aí quando a gente se dá conta, a gente está vendo a nós mesmos, pessoas físicas, como empresas. E aí, ainda que a gente se veja como empresas, a questão que fica é qual o lucro que nós estamos objetivando para nós mesmos. Porque eu tenho certeza que eu, enquanto pessoa física, dotada, portanto, né, de células, tecidos, etc., enquanto um ser vivo, está fadado a perecer. E essa é a maior e única certeza de nossas vidas. E nós não sabemos quando que isso vai acontecer. Então, o que será que nós queremos verdadeiramente cultivar para nós mesmos em face de tudo isso que o mundo quer vender para a gente, né? Então eu acho que para nós espíritos que concebemos, né, a nós enquanto espíritos em essência, vivendo uma experiência passageira material, eu acho que para nós o lucro ele tem que ser, portanto, um pouco mais abstrato, né? Quais sejam as ideias do conhecimento, das lições, dos ensinamentos que nós vamos colhendo ao longo do caminho, dos sentimentos mais nobres que nós vamos nutrindo, né, desse entendimento de nós mesmos,
acima de tudo. Eu diria que é justamente nesse sentido, né? Para que a gente sinta e vivencie a nossa experiência, sobretudo de uma forma mais individualizada, né? Que a gente evite se comparar uns aos outros, a querer o que o outro tem, né? Hoje em dia a gente, por exemplo, né, gosta de ter as coisas, eles querem vender pra gente, porque eu acho que isso é quase impossível, a ideia de exclusividade, coisas que só a gente tem, né? Então a gente quer ter uma experiência gourmet, VIP, premium, não sei o que lá, e os nomes aí que eles vão inventando para a gente ter uma sensação de superioridade. E será que para nós isso faz sentido, querer se sentir melhor que os outros ou ter coisas que os outros não têm? Eu acho que isso não faz muito sentido para nós, que nos concebemos enquanto grande família universal, todos nós filhos do mesmo Pai. Eu acho que é um contrassenso para nós espíritas cultivarmos esse tipo de valor. E aí, de tanto buscarmos o ter, nós nos esquecemos de ser. É importante que a gente pense sobre esses dois verbos, cuja diferença é de apenas uma letra. As habilidades socioemocionais, de acordo com os estudiosos aí, né, da psi e também dos educadores, poderiam ser várias, né? Mas existe uma listinha principal que reúne e define apenas 5 habilidades socioemocionais, e eu estou me valendo basicamente daquelas que foram desenvolvidas pelo CASEL, que é uma organização lá dos Estados Unidos. Então, a primeira habilidade socioemocional, segundo ele, seria a gente desenvolver a nossa autoconsciência, que poderia ser definida pelo reconhecimento dos nossos limites e das nossas potencialidades. Ora, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, né, as nossas fraquezas, nossas fragilidades, mas também todos nós temos as nossas potências, os nossos talentos, né, as coisas que a gente consegue fazer, as nossas habilidades, as nossas capacidades. Então, começar aí pelo reconhecimento dos nossos limites e das nossas potencialidades é um caminho importante, né, da gente ter consciência de nós mesmos, né? O Espiritismo, inclusive, vai se apoiar num dos conhecimentos da Antiguidade Clássica mais antigos, que é a ideia do autoconhecimento, para também recomendar que a gente faça esse processo em nós mesmos. E a gente se lembra, inclusive, daquela receitinha lá do Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, né? No fim do dia, interrogar a nossa própria consciência, etc., passar em revista, né? A gente já vai até decorando de tanto que a gente repete. Então, o autoconhecimento é justamente esse processo. Uma segunda habilidade socioemocional seria a ideia de autogestão, que é a gente ter a capacidade de gerenciar a nós mesmos, a nossa vida, os nossos objetivos e também as nossas emoções, né? Não vamos deixar a gente se arrastar então pela corrente, né? Vamos tomar as rédeas da nossa vida. O Espiritismo nos fala do nosso livre-arbítrio, né? Da nossa liberdade, da gente fazer as nossas escolhas. Tem uma frase de Chico que é bem interessante, que ele diz assim, que ele compara a nossa vida como um livro, né? É como se todos os dias de nossa vida fosse uma página, ele diz, né? E a gente escreve nessa página. E o que corre ali, né, nessas páginas, é da nossa responsabilidade, né? O que nós escrevemos no livro da vida, segundo Chico, corre por nossa conta. Então é essa capacidade de gerenciar, de fazer escolhas que está em nossas mãos e que a gente precisa estar muito atento a elas. A terceira habilidade é a ideia de consciência social, que é a empatia e o respeito à diversidade. Empatia, falamos tanto dessa palavrinha, praticamos muito pouco, né? A gente nunca, em hipótese alguma, vai conseguir sentir o que o outro sente. Falei disso agora há pouco, das experiências singulares. Mas o exercício de imaginar como o outro se sente, ele pode evitar uma série de preconceitos, pode evitar uma série de julgamentos. Então, o exercício de imaginar como o outro se sente é uma chave bem importante. E o respeito à diversidade. Ora, nós somos necessariamente diferentes uns dos outros, né? E o maior mandamento cristão, ratificado, reforçado, endossado pela doutrina espírita, é a ideia do amor ao próximo. E se esse próximo, ele necessariamente é diferente de mim, como a gente sabe que é, me parece razoável considerar que é preciso amar a diversidade.
E é justamente com a diversidade que a gente aprende, com a diferença. Respeito à diversidade. A etimologia da palavra respeito é belíssima. Vem de dois radicais que dizem re-especere. Re, de novo, outra vez. Especere, olha. Olha de novo, olha outra vez. Terceira habilidade, que inclusive leva o nome habilidade, que é habilidades de relacionamento, que é a ideia da gente cooperar, resistir à pressão social inadequada e comunicar-se de forma efetiva. Ora, nós vivemos, falamos várias vezes aqui que vivemos em sociedade. Uma das leis morais, uma das 10 leis morais que está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nos fala da lei de sociedade, que nós precisamos viver em sociedade. E nós falamos lá no início, inclusive, dessa diferença entre o espírita e o cotidiano, E é muito bacana a gente se esforçar para ter tantas posturas ou comportamentos gentis, solidários, caridosos dentro do centro espírita, de um modo geral é assim. Então, o quão interessante é, e o quão desafiador é também, a gente levar justamente isso lá para fora. Eu já ouvi várias vezes, inclusive de confrades espíritas, de companheiros do ideal, eles dizendo o seguinte: eu a partir de agora só me relaciono com pessoas espíritas. E aí só tem amigos espíritas, só tem parceiros, companheiros espíritas. E eu falo assim, ora, e aí está guardando para si mesmo só esse conhecimento, não está aprendendo aquilo que a diferença, que a divergência traz de positivo, para todos nós. Então é justamente esse o mecanismo da lei de sociedade, que é a gente conviver com essa diferença, que é justamente nessa diferença, nessa divergência, é que a gente aprende, que a gente traz e obtém lições mais efetivas, mais duradouras. A quinta e última habilidade socioemocional, colocada aí para nós como uma competência necessária para vivermos o século XXI, é a tomada de decisão responsável, que é a ideia de nós fazermos escolhas de acordo com as normas, a segurança e a ética. Eu falei agora há pouco do potencial do livre-arbítrio, e nós espíritas também nos apoiamos e nos valemos sempre de uma famosa frase de Paulo, numa de suas cartas, famosas cartas, em que ele vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu diria que é muito fácil, meus irmãos, nós sermos mais um na correnteza, E no mundo de hoje, eu diria que, em que podemos considerar que o mal ainda predomina, é muito mais fácil ser mais um ali na correnteza, fazendo o errado, Mas se mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado, e a gente também, não vai deixar de ser errado. E a nossa consciência, ela tende a nos alertar sobre isso, Então eu diria que é muito difícil, mas é justamente esse o desafio. O certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Então vamos nos conscientizar disso, nas nossas pequenas corrupções cotidianas, nas pequenas coisas erradas, porque elas podem estar gerando males para os outros e, por vezes, para nós mesmos. E eu tenho certeza que para nós que abraçamos a filosofia espírita, nós devemos nos esforçar para superar essas dificuldades, Lembrei-me, inclusive, agora da famosa frase espírita, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em dominar as suas más inclinações. Então, é claro que nós não somos perfeitos, longe disso, mas nós estamos tentando, estamos nos esforçando, e é justamente isso que a gente precisa encarar. Outro dado muito fundamental de nós trazermos para esse debate sobre emoções, porque é um elemento essencial em qualquer reflexão espírita, é aquilo que a gente chama de razão. A razão para nós espíritas é um elemento indispensável. Não é à toa que Kardec colocou como uma de nossas máximas a frase de que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então Kardec colocou na codificação a ideia de que até mesmo a fé, que de uma forma vulgar seria aquela ideia da gente crer sem ver, até para isso, para nós espíritos, é preciso o exercício da racionalidade.
Então, a gente acredita em determinadas coisas e não outras, porque a gente raciocina, a lógica e os argumentos lógicos nos levam a crer nisso que a gente crê, nos nossos dogmas, nas nossas ideias, nos nossos postulados, nos nossos princípios. Então, eu diria que também para as nossas emoções, a gente trazer um pouquinho da nossa razão, ela pode ser também muito importante, né? Então, tem um exemplo que eu acho muito bacana, né, que inclusive Chico, né, se eu não me engano o mentor é o Emmanuel, que vai dizer, por exemplo, a ideia de que a disciplina antecede a espontaneidade. E eu gosto de trazer um exemplo com isso, né? Muitas das vezes a gente não tem, porque a gente está em evolução, óbvio, a gente não tem muitas das vezes o ímpeto natural de fazer o bem, por exemplo. Não temos, nós estamos aprendendo ainda, né? Então, só que a gente já tem um raciocínio já bastante desenvolvido, né? A gente tem uma racionalidade bastante desenvolvida. E aí, por exemplo, um exercício que a gente pode fazer em face disso é a ideia do seguinte: olha, eu vou fazer esse bem aqui, né? Eu vou agir de uma forma caridosa, solidária com fulano, com beltrano, ou em determinada situação, porque eu sei, porque a minha razão me diz que esse é o certo, que isso é o bacana a se fazer. E a gente faz uma vez. Aí depois também, com o exercício da racionalidade, a gente faz mais uma. Aí depois uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então a nossa disciplina racional nos leva a ter determinadas atitudes. E aí, no exercício dessa racionalidade um pouco mecânica, sendo feita repetidas vezes, reiteradas vezes, pode nos levar a essa espontaneidade, ou a essa naturalidade, ou essa automatização do bem em nossas vidas. A gente vai fazer o bem já de uma forma natural, espontânea. Já não pensa mais. Será que eu atravesso a sacola para a senhorinha que está atravessando a rua? Será que eu dou a ajuda para o deficiente visual que está ali, da pessoa com deficiência visual que está ali tentando atravessar a rua? A gente já não vai mais pensar isso, a gente já vai pegar e vai fazer. E já nem vai pensar mais. Então é através desses estímulos que a razão pode nos oferecer, né? E o Espiritismo é tão bacana nesse ponto, e eu diria que esse é um dos motivos assim, que me faz ser tão fã, digamos assim, da doutrina, que é quando ele propõe a ideia de que o Espiritismo deverá sempre permanecer atual, porque se algum dia a ciência demonstrar que o Espiritismo estiver errado em algum ponto, o Espiritismo deve se corrigir e passar a adotar a ideia preconizada pela ciência. Gente, isso é uma coisa visionária de Kardec, que é a ideia de que o Espiritismo deve acompanhar o nosso tempo, deve se atualizar, deve progredir junto com a humanidade, junto com o conhecimento científico. E o conhecimento científico é algo brilhante, porque ele sempre vai produzindo conhecimento em cima de conhecimentos que outras pessoas foram trazendo. Isso é um mecanismo belíssimo, é uma coisa fantástica, esse princípio do fazer científico. E o Espiritismo se apoiar nisso é algo fantástico que a gente precisa valorizar, né? Então, com isso, a gente vai adquirindo aos poucos esse discernimento, ou essa consciência de nós mesmos, para que a gente possa, então, portanto, se aceitar de acordo com as aquisições e com as coisas que a gente ainda precisa adquirir do ponto de vista evolutivo, para a gente ser, portanto, cada dia melhor. A mensagem, inclusive, que aqui foi lida, muito legal, inclusive, de Joana, me fez lembrar, inclusive, uma frase de Chico, que ele gostava de repetir. Chico dizia assim, que ele dava a ele, Chico, ele dava aos outros o direito de ser como eles eram, e a ele, Chico, o dever de ser a cada dia melhor. Isso é muito legal da gente pensar, da gente refletir. E a gente ter consciência, então, portanto, das nossas fragilidades, do que a gente ainda precisa adquirir, é muito importante. Já não sei de onde vim, nem onde estou. E de eu não saber, minha alma está parada, como disse lá no poema do Fernando Pessoa. Então, a gente precisa saber para onde nós queremos ir, né? E nós não podemos querer ficar parados.
É preciso, então, portanto, viver e lidar com as nossas emoções para que a gente coloque as nossas energias em movimento. Para que a gente não fique nessa situação que o Espiritismo nos fala, inclusive, que é possível permanecermos, que é a de espíritos estagnados, estacionados no tempo. E eu tenho certeza que não é isso que nós queremos. Então, para muito além do autoconhecimento, existem algumas outras medidas eficazes que a gente pode lançar mão para nos aperfeiçoarmos. Eu diria que é preciso que a gente estude as lições do Espiritismo de forma regular. Existe uma infinidade de obras, olha aqui a biblioteca ali, com quantos livros que nós temos à nossa disposição, a codificação que deve ser sempre estudada, entendida, refletida, relida. Só Chico Xavier deixou mais de 400 obras. Então, muito conhecimento aí para nós explorarmos. Nós podemos também fazer o uso da prece nos momentos que nós desejarmos. Isso é super importante. Ter aquela conversa com Deus, de uma forma sincera, não precisa de palavras difíceis. Pode ser no momento que a gente precisar, que a gente achar que é necessário. E às vezes, se a situação é tão difícil, basta um Deus me ajuda. Se for sincero, é o que é mais importante. Vamos procurar meditar e elevar os nossos pensamentos, com alguma regularidade. Vamos realizar o estudo do Evangelho no lar de uma forma sistemática, para que a gente possa levar também para dentro das nossas casas um pouco desse apoio espiritual que é tão bom da gente ter. E vamos buscar sim, se necessário, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, vamos buscar ajuda profissional, terapêutica, psicoterapêutica, ou de outras tantas terapias que existem aí, porque não tem problema nenhum a gente precisar de ajuda. E é muito bacana a gente reconhecer isso e buscar ajuda, porque eu tenho certeza que nós vamos encontrar essa ajuda e essa compreensão das pessoas que estão à nossa volta. E com isso eu torço muito para que todos nós consigamos transformar emoções boas em sentimentos, que permaneçam conosco para vivermos melhor. Lembrando sempre que o sentimento maior de todos é, sem sombra de dúvidas, o do amor, e o maior exemplo de vivência genuína do amor que já esteve entre nós foi o amor de Jesus Cristo, que tantas vezes perseguido, traído, torturado, açoitado cruelmente em praça pública, ainda assim testemunhou e dignificou esse amor para todos nós, separando a história da humanidade em antes dele e depois dele. E eu diria ainda mais além, que Jesus Cristo foi o maior exemplo de inteligência emocional encarnada. E vejam o quanto que é brilhante a gente reconhecer isso, se pensarmos na ideia de emoção como energia colocada em movimento, o quanto que em determinadas passagens das Escrituras Sagradas a gente vai encontrar essa energia muito bem colocada e efetivada. Como quando ele vai e expulsa os vendilhões do templo, ou ainda quando ele se sente muito decepcionado, digamos assim, com as iniquidades humanas e vai meditar no deserto, ou também quando ele defende com dentes e unhas a mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada e lança a máxima que atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. Então Jesus foi alguém que vivenciou de maneira profunda e muito digna as suas emoções e nos ensinou a lidar com essas emoções, praticando o amor de uma forma bastante genuína, para todos nós, de uma forma muito importante e que serve de exemplo e de referência para todos nós. Meus irmãos, para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagenzinha também de Emmanuel, chamada tensão emocional. Eu vou olhar no celular porque eu dei a mensagem para alguém e não tenho mais no papel. Mas então, aqui no celular eu consegui resgatar a mensagem tensão emocional de Emmanuel, em que ele vai dizer assim: não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão,
com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo à moléstia de etiologia obscura, à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Se conseguires aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhantes desequilíbrios. Começa aceitando a própria vida, tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Dedica-te ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em que se te restaurem as energias. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversão com o fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, esquece o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam a ocasião de amarguras e lágrimas. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. Quanto à morte do corpo, não penses nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la. E, trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade. Quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Muito obrigado.